Oi, pessoal, esse é o primeiro episódio do PharmaCast, que é um podcast aqui da AFIA Unifip-MOC de Montes Claros. Estamos nós aqui, eu e minha colega Patrícia, meu nome é Débora, nós somos acadêmicas do 6º período de farmácia da Unifip-MOC e hoje nós estamos recebendo uma presença ilustre aqui, que é da doutora Janine Figueiredo. Ela é médica de saúde coletiva e saúde pública e pesquisadora da cannabis, que é o assunto, né, do nosso podcast de hoje, pela Universidade Estadual de Montes Claros. Doutora Janine, muito obrigada pela sua disponibilidade, que você conseguiu vir aqui hoje, né, para estar com a gente, que a gente sabe que a sua agenda é um pouquinho cheia. Gente, primeiramente, muito obrigada. Obrigada, meninas. Então, em nome da Débora e da Patrícia, eu agradeço a AFIA Montes Claros por estar aqui hoje, por a gente falar de um assunto tão polêmico, mas tão importante para a sociedade, para a saúde pública, para a saúde coletiva. Então, muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com vocês hoje e espero conseguir sanar a dúvida de todos vocês, tá? É um pouco difícil estudar cannabis, mas a gente está na luta, estamos tentando e com responsabilidade vamos trazendo isso para o coletivo. Que maravilha. É até importante, né, o que você ressaltou, que esse é um assunto ainda muito polêmico, um assunto muito tabu, ele é muito problematizado, que é falar sobre a cannabis. Inclusive, para a gente iniciar, né, a gente queria falar um pouco, para poder introduzir o primeiro episódio do podcast, sobre esse preconceito que tem sobre o uso da cannabis medicinal, em decorrência do uso recreativo, né? Das pessoas que usam para poder fumar. Em palavras chulas. De forma esportiva, De forma né? esportiva, isso. Sim. Bem, o preconceito, ele não é por causa das pessoas que fumam. Na verdade, o preconceito, ele não vem daí. Então, o preconceito, ele surgiu já tem um tempo. A planta, ela chega no Brasil por meio dos negros, por meio dos escravos, ela vem trazida por meio dos negros. Então, existe um cunho muito racial em relação à cannabis medicinal, em relação à cannabis, em relação à planta em si. Existe um cunho racial. Existe uma guerra política nos Estados Unidos, na época da lei seca, em que eles queriam criminalizar mesmo o fumo. Aí falaram fumo de preto, fumo, né, chamava de diamba, né? Então, eles criminalizaram o fumo, certo? Criminalizam o fumo. E a gente vem com isso desde muito tempo no estereótipo mesmo social, como se quem fuma é malandro, quem fuma é isso, né? Porque quiseram introduzir isso na nossa sociedade, de fato conseguiram. Porém, se a gente pega um pouquinho os resquícios na história, a gente tem até as cigarrilhas, que são cigarros vendidos em farmácia, dentro do Brasil mesmo. Bem antes, né, antigamente, eram vendidos esses cigarrilhas na própria farmácia para tratar asma. E existem já relatos de crianças que fumavam, que inalavam para tratar asma. Então, veja que o problema, ele não é muito o fumo em si, né? Ele é um problema muito mais racial, um cunho muito mais ideológico e social do que, de fato, algo mais superficial, assim, certo? E, além disso, o uso inalatório, ele pode ser, o uso vaporizado, ele pode ser, sim, medicinal, desde que ele seja acompanhado por um médico apto, o médico está sabendo a quantidade, a dosagem dos componentes ali dentro, ele pode, sim, ser medicinal. Que interessante, eu não sabia. Eu achei que o uso dessa forma recreativa, né, fumando, inalando, era completamente abolido. Eu achei que a forma correta seria só mesmo o óleo. Ou a pomada, né, que tem Sim. Também a pomada. Nós temos vários tipos de uso. Nós temos o uso sublingual, que são os óleos, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje, para vocês verem, que é o uso mais difundido, assim, de cunho medicinal. Então, é o óleo, né, ele é sublingual, é debaixo da língua, né, é maior absorção. Então, nós temos o óleo, que de fato é o que é mais usado atualmente. Temos as pomadas, os cremes que são usados na pele. Temos os óvulos intravaginais, né, intrarretais. Então, nós temos, tem pacientes, por exemplo, que têm endometriose e tem muita tem muita dor na hora da relação sexual. Os óvulos de cannabis intravaginal, eles melhoram muito a relação a dor na hora do coito, né? Então, melhoram bastante. Então, existe essa via
de absorção, existe a via inalatória, existe a vaporizada e existe a via intranasal, que a gente coloca, crianças, por exemplo, está em crise convulsiva. Então, na hora da crise, você pode pegar o spray intranasal, aplicar na criança para ele sair da crise. Existe esse uso também. Assim como a gente também tem o canabidiol, spray nasal, para quando o paciente está com uma crise de enxaqueca. Então, para sair daquela crise, aí ele coloca intranasal. Então, os usos, eles são diversos, sabe? É bem interessante o uso da planta. Entendi. Muito obrigada. Pode seguir, Paty. Doutora, fala pra gente sobre as diferenças dos compostos, os principais compostos, né? Seria o THC e o CBD. Certo. A cannabis, ela é uma flor, eu trouxe aqui para vocês o mapa de evidências científicas. Então, é a flor da maconha, que muita gente tem preconceito por causa desse histórico que eu acabei de falar de maneira bem simplificada para a Débora, esse preconceito racial, né? Esse preconceito ideológico. Então, é a flor. Ela existem mais de 400 tipos, então existe ela verdinha assim, existe ela mais roxa, né, uma roxa, vários tipos, vamos citar algumas, White Window, Carolina Dream, Columbia Gold, tem uma que chama Juanita, que tem uma quantidade maior de CBD do que de THC, então existem várias flores. Dentro dessas flores, dessa inflorescência, tem dentro mais de 500 componentes. Então, existem componentes que não têm nenhum efeito psicotrópico, né, psicoativo, que a gente chama de terpenos, que eles só ajudam mesmo a temperar a planta. Tem gente que pega esses terpenos para fazer, por exemplo, cerveja, né, e aí dá aquele gostinho e tudo mais, para temperar os terpenos. E existem componentes que de fato são medicinais. Quando eu falo medicinal, fica parecendo que só aqueles componentes que agem que são medicinal, mas não é não. Existem os componentes medicinais, que é o que a gente mais usa, que é o CBD, por exemplo, o canabidiol. Então, o canabidiol é um dos componentes de dentro da planta. Então, existe uma diferença entre, doutora, eu estou tomando cannabis medicinal. Você está tomando a cannabis medicinal ou você está tomando o canabidiol? O canabidiol é um dos componentes daqui de dentro. O canabidiol, ele tem um efeito sim no sistema nervoso central, porém ele não gera essa psicoatividade igual o THC. Ele não tem um potencial psicoativo igual o THC. Já o THC, que é a molécula mais temida pela maioria dos médicos, ele é um psicoativo e aí os médicos têm medo de gerar delírios, de gerar alucinações e tudo mais. Porém o THC, ele é a molécula que ativa nosso sistema endocannabinoide. É ele que se liga nos nossos receptores. Nosso corpo, o corpo de todos os mamíferos, tem o sistema endocannabinoide. São receptores para receber a cannabis. Existe um componente no nosso corpo que chama anandamida, que ela é bem parecida com o THC. São moléculas bem parecidas, né? Então, a anandamida é produzida pelo nosso próprio corpo. A gente chama de endocannabinoide. E o THC é produzido pela planta, fitocannabinoide. Então, o THC, ele é o responsável por ativar os receptores. Já o CBD, ele é um ativador, mas é um ativador alostérico, não é tão efetivo igual o THC. Entende? Então, a ativação do CBD ela é diferente, ela não é direta igual o THC. O THC que é a molécula direta que se liga diretamente no receptor para fazer essa ativação. Então, existe essa diferença de um para outro. Mas a cannabis, ela não se resume ao canabidiol e ao THC. Existem outros componentes como CBN, CBG, né? Então, existem outros componentes ali dentro da planta que também são usados na nossa prescrição, na nossa prática prescritiva. Entendi. Eu até pesquisando sobre o tema, né, pra gente conseguir abordar, eu vi um pouco mesmo sobre o canabigerol. Ele é, pelo que eu tava pesquisando, ele é o mais recente, né? E tem muito mais benefício com relação a autismo e TDAH. Eu vi que ele tem bastante evidência científica com essas neurodivergências. O CBG, ele é uma molécula ainda em estudo. Então, afirmar, assim, a gente falar que existe uma comprovação científica, não. A planta, ela está sendo toda estudada ainda. Nós temos algumas evidências, igual eu trouxe aqui para vocês, evidências robustas. Então, nós temos evidências robustas para o uso da dor crônica, por exemplo. É uma evidência robusta no uso do THC para dor crônica.
O CBG, os estudos mais robustos que tem em relação ao CBG é para doenças autoimunes, síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino, doença de Crohn, doença celíaca, doenças como artrite, artrose. Então, o CBG ele atua muito num receptor que a gente chama receptor CB2, que está presente na nossa periferia, nas articulações, nos linfonodos, no nosso sistema imune. Então, o CBG ele é muito bom para esses pacientes que têm alterações imunológicas, porque ele poderia, acredita-se, que ele faria uma homeostase, um equilíbrio do sistema imune, sabe? E aí a gente tem alguns estudos sendo feitos com o CBG para o TDAH. Aí acredita-se que ele poderia aumentar o foco, mas ainda não são estudos consolidados, estudos clínicos robustos, duplo cego randomizado, não. São pré-clínicos ainda. Ah, entendi. Mas ele realmente, na prática prescritiva, você vê que ele tem um resultado satisfatório. Entendi. Doutora, fala pra gente também um pouco mais sobre as indicações de uso da cannabis medicinal. Vamos lá. Igual eu tô falando para vocês aqui, eu trouxe aqui o mapinha de evidências, porque a gente tem que falar muito em relação à literatura, mas eu vou falar em relação à minha prática também, né? Nós temos aqui um mapa de evidência de desfechos favoráveis em relação ao uso da cannabis medicinal. Então, por exemplo, a primeira aqui, dor crônica e dor neuropática. Então, dor crônica e dor neuropática já tem uma evidência robusta para uso. Tem muitos estudos já, estudos sólidos, estudos robustos com uso. E a molécula que mais geraria um alívio, uma diminuição da rigidez, melhora da dor, seria realmente o THC, que todo mundo tem um pouco de medo, como se ele fosse um vilão. Mas o THC ele não é vilão. Ele seria um vilão, assim, se ele fosse usado de uma dose desproporcional, uma dose exacerbada para aquele paciente. Mas quando a gente encontra a dosagem do paciente, os efeitos adversos, eles são praticamente mínimos. Então, a gente está falando de uma planta segura. Não existe uma overdose, né, da planta, não existe. Então, para as doenças como dor neuropática, enxaqueca, fibromialgia, eles já têm uma comprovação mais robustas, mais consolidadas. Existem também muitos estudos para doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, esclerose múltipla. Então, esclerose múltipla, o THC se mostrou muito eficaz para a rigidez desses pacientes, né? No Parkinson, para os pacientes que têm a rigidez no Parkinson, que predomina a rigidez, ela também se mostra satisfatória. Existem já estudos duplo cego randomizados para o Alzheimer. Então, tem pacientes, a gente tem estudos em que o desfecho foi favorável dentro do Alzheimer, a gente fala de um óleo 1:1, 50% de CBD para 50% de THC. A gente chama de óleo 1:1. É um óleo full espectro, com tudo que tem dentro da planta e 50 CBD, 50 THC. Então, já existem estudos com esse tipo de óleo para o Alzheimer, por exemplo, e que mostram uma melhora da qualidade de vida. Nós não vamos, desde que fique certo assim, nós não vamos curar essas doenças. O Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, as doenças neuropáticas, as dores neuropáticas, elas não têm uma cura, mas tem um alívio e uma melhora satisfatória da qualidade de vida do paciente, com desfechos favoráveis. Então, esses que eu acabei de falar para vocês são evidências mais robustas, são estudos clínicos maiores, né? Quando a gente fala de doenças como, por exemplo, ansiedade, existem estudos para ansiedade? Sim, existem muitos, mas para ansiedade existem mais estudos com canabidiol, entende? Do que com THC. Então, não seria com óleo full espectro a cannabis inteira, seria mais com canabidiol, certo? Mas ainda assim, canabidiol sozinho, ele não melhora muita coisa não, entende? Ele dá uma aliviada ali e tudo mais, mas eu preciso de uma quantidade, nem que seja pequena, nem que seja aquela quantidade mínima que a Anvisa preconiza, né, do THC, dessa molécula, para tratar a ansiedade, por exemplo. Já existem outros estudos feitos, por exemplo, para transtorno do estresse pós-traumático, em que o desfecho foi favorável, né? E também tem estudos que melhoram a qualidade de vida, alívio, né, na qualidade de vida dos pacientes, melhora da epilepsia. Então, CBD, por exemplo, o CBD, o próprio canabidiol, já é meio que consolidado o benefício para a epilepsia,
Então, essas doenças, de forma geral, que eu acabei de falar, acaba tendo estudos clínicos mais robustos para eles. Em relação ao autismo, nós temos estudos? Sim, mas precisa de mais estudos para a gente conseguir introduzir na nossa prática prescritiva de forma segura. Por quê? Porque o THC, ele não tem estudo para criança. Então, não tem estudo, a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo. Então, a mãe, o familiar, o responsável teria que assinar um termo de consentimento, que ele está entendendo que não existe estudo. Existe comprovação científica que faz mal? Não. Existe comprovação científica que faz bem? Também não. Então, a mãe, o responsável legal pelaquela criança, os pais, eles têm que estar cientes disso, que não existe ainda estudos. O que nós temos são relatos de caso. Então, quando você pega aí as ONGs, principalmente as ONGs nacionais, que tem um trabalho lindo, sabe? A ONG mesmo, a Flor da Vida, ela tem um trabalho muito bonito com os autistas. Ela surgiu por causa de uma criança autista, que é o Eduardo. O próprio nome do óleo dele se chama Eduardo. Então, lá dentro, você consegue ver várias crianças com autismo que tiveram melhora na qualidade de vida. Qualidade de sono, melhora na cognição, no comportamento, na desenvoltura mesmo. Então, nós temos muito relatos de caso, mas estudo robusto é difícil a gente conseguir ainda, porque a gente esbarra um pouquinho com a lei, né? Infelizmente. Sim. E só corroborando com o que a doutora disse sobre a questão do Alzheimer, eu até acompanho uma mulher no TikTok, que o pai dela tem Alzheimer, e ela começou a fazer uso com canabidiol porque ele estava muito agressivo. E aí ela conta sobre a melhora dele na questão da agressividade, que ele virou outra pessoa. É igual a doutora falou, não cura, mas a qualidade de vida dele melhorou muito. Ele não é mais aquela pessoa agressiva com os filhos, ele melhorou a qualidade de sono. É exatamente esses pontos, né, que querendo ou não, mesmo ele já tomava a medicação alopáticas? Isso. Ele já tomava os medicamentos alopáticos, mas não davam ele a mesma qualidade de vida que ele está tendo agora. Sim. Fazendo uso do canabidiol. É muito bonito, sabe, ver os relatos de caso assim, porque de fato melhora bastante, sabe, qualidade de sono. Não tem como a gente chegar e ter certeza para o paciente, tipo assim, não, vai melhorar. A maioria das vezes o que a gente encontra é uma melhora mesmo, qualidade de sono. Tem pacientes que não conseguem comer, né, depois da demência, comer direito, aí começa a tomar o óleo, volta a comer, entende? Então melhora realmente a qualidade de vida. E eu acho que esses pacientes que já são pacientes paliativos, o que é um paciente paliativo? Não tem cura. A doença não tem cura, a gente não vai curar o Alzheimer, nós não vamos curar o Parkinson, as doenças neurodegenerativas não tem cura, a gente não vai curar. Então, o que a gente procura, de fato, é uma melhoria na qualidade de vida, uma redução de tanto remédio. Às vezes você chega, o paciente está tomando 20 remédios, uma polifarmácia. Aí, quando você começa o uso do canabidiol, o paciente começa a melhorar, começa a aliviar, entende? Aí começa a reduzir aquele tanto de remédio, sabe? E isso melhora a qualidade de vida. Você sair de 20 remédios, por exemplo, para só um óleo. Com certeza. Melhor qualidade de vida. Doutora, sobre as formas farmacêuticas disponibilizadas no Brasil, você falou um pouco sobre elas, mas no Brasil, quais são as formas? Da gente conseguir o óleo? As formas farmacêuticas mesmo. Hoje em dia, no Brasil, nós conseguimos o óleo de 3 maneiras distintas. A gente consegue pela indústria farmacêutica. Você ir lá na farmácia, você consegue comprar. Nós temos várias indústrias farmacêuticas que já tem na farmácia. Então, você pode ir ali na Minas Brasil, na Drogasil, que você vai encontrar. Né? Que você vai encontrar. Se eles quiserem patrocinar a gente, viu? Então, que você vai encontrar o óleo, né, nessas indústrias, nessas farmácias. E nós temos os óleos feitos pelas ONGs. As ONGs são instituições que prestam um auxílio mesmo para a sociedade, porque eles fazem o óleo, geralmente começam, né, para um familiar, para alguém que precisava, começa o plantio, tem uma liberação, um HC, um habeas corpus para plantio, então eles têm uma liberação judicial para plantio e para comércio. E as ONGs acabam comercializando, mas sem uma autorização ainda, uma regulamentação ainda da Anvisa. E se esbarra muito na hora da prescrição. É um retrocesso, né, no Brasil, a gente ter isso ainda, porque a gente esbarra nessa parte aí da regulamentação, mas nós temos as ONGs que prestam esse serviço, que os serviços são muito bem feitos, sabe, por instituições assim, bacanas, e nós conseguimos trazer via importação.
com a liberação da Anvisa. Então, a gente pede a liberação da Anvisa e traz via importação, que vem dos Estados Unidos ou que vem de outros países. Aí, quais são as formas, né? A gente consegue vir em óleo. Então, você consegue importar óleo, você consegue importar gomas, gamezinhas. Então, como se fosse bala, né? Tem crianças, por exemplo, que não conseguem o gosto do óleo. Aí, a gente consegue games de canabidiol. Então, a balinha de canabidiol. Aí, vem mais adocicada para criança, por exemplo, com um gostinho melhor. Tem como. A gente consegue os óvulos intravaginais, igual eu falei para vocês, na dor da endometriose, por exemplo, se mostra muito satisfatório. Cremes, pomadas, né? Temos aquele sérum de rosto com canabidiol. Hoje em dia você encontra shampoo, condicionador com canabidiol, né? Então tem vários produtos que a gente consegue importar. Lá nos Estados Unidos é muito mais fácil, né, para eles. Eles não se esbarram tanto com tanta regulamentação igual aqui no Brasil. Então lá existem uma diversidade de produtos muito maior, né? E a gente consegue a via inalatória, pacientes que precisam, pacientes com dor muito intensa, que precisam da via vaporizada, você consegue vaporizar a flor. Só que aí você tem que comprovar que aquele paciente de fato está necessitando, né? E isso aí é um pouco complicado para a gente. Para nós médicos, a gente se esbarra porque o Conselho Federal de Medicina, ele não autoriza a prescrição de flor. E não existe isso ali dentro, né, do Conselho Federal. Entendi. E no caso sobre essa importação, a solicitação é feita para a Anvisa, mas ela é mediada pelo médico? O médico não. que solicita para o paciente ou o próprio paciente? É o paciente que tem que solicitar. Então, nós temos disponibilidade hoje em dia de várias indústrias, né, farmacêuticas importadas, de importadoras. Então, nós sabemos já os óleos, os tipos de óleos, tem várias empresas, né? Então, a gente faz a prescrição do óleo para esse paciente. E como, geralmente, não é, a gente prescreve o que a gente conhece. Então, eu não conheço o óleo, não sei se o óleo é bom, se é ruim ou não. Aí, geralmente, né, a gente coloca a marca para o paciente também não ficar um pouco perdido, entende? Igual, vamos dar um exemplo aí de remédio normal alopático, né? Muitas vezes você já vai, um exemplo, Paco, que é o paracetamol mais codeína. Aí o médico muitas vezes passa Paco. Paco é uma marca. Entende? O Paco já é uma marca, né? Então, a gente às vezes prescreve a marca porque a gente já conhece daquela marca. Então, muitas vezes a gente prescreve uma marca mesmo. O paciente, ele entra no gov.br e pede a solicitação, a liberação para aquela marca específica, para aquele produto do canabidiol específico para aquela marca. Aí demora a chegar aqui no Brasil uns 15, 20 dias úteis. Aí, liberação da Anvisa por meio do gov. E já teve casos de pacientes que solicitaram e tiveram recusado a solicitação? Não, ou eles costumam negar? É bem tranquilo? Não negam, não. É bem tranquilo. As marcas que já têm cadastro na Anvisa, aqui no Brasil, que já tem esses cadastros, são as que a gente prescreve. A gente prescreve o que tem cadastro pela Anvisa, o que tem liberação da Anvisa, né? Então, é tranquilo. Você chega lá no Gov e você já acha o nome lá, né? Da indústria farmacêutica. Já para facilitar, Já né? é da indústria. Doutora, e sobre a questão de receitar o cannabis, né? Uhum. Qualquer médico pode receitar? Como que funciona? Tem um médico específico? Porque, no caso, pelo que a gente viu, poucas pessoas trabalham hoje em dia, né? Com o cannabis. Tem... Você tem outra também, que até deu uma palestra com você há pouco tempo aqui na Unimont. Sim, aqui na Unimont só. A Gabriela. Aqui na AFIA Unifip. Ela estava aqui, mas são pouquíssimos médicos que eu já ouvi falar sobre o tema. Olha, atualmente no Brasil, qualquer médico pode prescrever a planta, né? Médicos e dentistas, desde que ele seja apto a prescrever. Então, que ele consiga comprovar realmente que ele é apto para aquela prescrição. Então, muitas vezes fazer um curso, existe já a pós-graduação sobre o sistema endocannabinoide. Então, é interessante porque qualquer médico pode prescrever. Aí, o que acontece muito no meu consultório? Vai para um médico, o médico prescreve a cannabis, o canabidiol, e aí o paciente
some, o médico some, aí fica 6 meses sem ver o médico, e aí depois o paciente vem e fala assim, doutor, eu comecei a usar, não deu certo não. Por quê? O tratamento com a cannabis ele tem que ser acompanhado. A gente precisa ir aumentando devagar para, de fato, ativar o sistema do paciente, para a gente encontrar a dose do paciente, porque a dose, ela é paciente dependente. Ela é dependente, ela é personalizada. Então, não é, vou dar 5 gotas para fulano de manhã e à noite pronto, a dose é essa. Não, tem vezes que a gente precisa usar de 4 em 4 horas, tem paciente que precisa usar 3 vezes no dia. Então, depende muito do paciente. E isso é bem complicado, sabe, Débora? Porque, às vezes, o paciente vai em um médico que não está apto à prescrição, um médico que não conhece sobre a prescrição da cannabis, e aí passa uma dose, aí o paciente não melhora. Aí, quando ele chega no consultório, por exemplo, ele já chega assim, doutor, eu tentei o tratamento com a cannabis, mas não deu certo comigo, não. Aí, por que não deu certo? Não deu certo porque passou o componente errado? Não deu certo porque não foi titulando devagar? Então, muitas vezes, o paciente abandona o tratamento porque o tratamento não foi feito de forma acompanhada, de forma certa, de forma segura. Então, os médicos, eles precisam se capacitar, eles precisam, de fato, procurar locais, uma certificação, para que eles consigam prescrever de forma segura, de forma orientada. Porque senão eles se pegam ali, nenhuma marca só, nenhuma indústria só, prescreve só aquele óleo, mas às vezes o paciente não está precisando só do canabidiol. Às vezes o paciente está precisando do CBG, às vezes o paciente está precisando do CBN. Então, não é só o canabidiol que existem mais de 500 componentes dentro da planta. Então, a gente precisa ter esse respaldo científico, eu acho mesmo, de estudo, né? Esse comprometimento com o estudo para a gente prescrever. Porém, qualquer médico pode prescrever a cannabis hoje em dia no Brasil e dentistas também podem prescrever. Os veterinários também, porque o sistema endocannabinoide também existe nos animais, então existe em todos os mamíferos, os cães também possuem sistema endocannabinoide, então os veterinários também podem prescrever. Interessante. Doutora, a maconha possui o THC e o CBD, que são os principais compostos. O THC, ele isolado, ele não possui esse efeito psicótico? Não. Aí, é o contrário. Ó. O THC, ele é psicoativo. Ele é o psicoativo. Então, se você estiver dando o THC isolado para o paciente, ele é muito psicoativo. Entende? Então, por exemplo, a gente usa isso para pacientes com dor oncológica, que tem indicação, né? Às vezes o paciente toma muita morfina, então a gente quer reduzir o uso da morfina, aí o THC isolado, ele se mostra promissor, né? Para esses pacientes e tudo mais. Então, ele é o psicoativo. O CBD, o canabidiol isolado, ele não é aquele psicoativo igual ao THC. Ele é um... como se diz? Ele é um psicotrópico, ele age no sistema nervoso central, porém ele não causa essa psicoatividade igual o THC causa. Então, ao contrário, o THC ele é psicoativo, o CBD não tanto. Independente dele estar isolado ou não. O THC? O THC é independente. Ele é psicoativo. É ele que se liga no sistema nervoso central, ele que se liga no receptor CB1, é o THC. O CBD, em contrapartida, não. O CBD, inclusive, ele é antipsicótico. Comprovado. Quem é o antídoto do THC? O próprio CBD. Então, a planta tem quem é psicoativo e quem é antipsicótico, que é o próprio CBD. Entende? Então, ele ativa, tipo, bate a sopra, né? Que realmente a cannabis tem ali dentro quem ativa, mas tem um antipsicótico, que é o CBD. Ele é o antídoto. Poderia dizer assim. E, doutora, sobre a questão da prescrição ainda, voltando na prescrição. Essa prescrição ela é feita só com base na farmácia clínica? É feito algum exame? Como que funciona quando o paciente te procura, né, para poder fazer o uso? Olha, o que eu mais procuro entender no paciente para prescrição é a saúde mental do paciente. Então, às vezes vem um paciente com crise de pânico, um paciente extremamente ansioso, um paciente que já é um pouquinho mais eufórico demais. Eu procuro evitar tanto o THC, então eu coloco menos THC, por exemplo, né? Às vezes eu nem coloco o THC porque eu tô vendo que aquele paciente não dá conta. Às vezes o histórico da vida do paciente também. Então eu tenho pacientes que têm, paciente criança,
Tem pai e mãe que são esquizofrênicos. A gente já sabe que a esquizofrenia 80% é genética. Então já existe assim, não existe comprovação sobre isso, comprovação científica que a cannabis desenvolve esquizofrenia. Isso é um mito, porque não existe nenhuma comprovação científica disso. Não existe, né? Não tem como a gente afirmar isso. Mas a gente teria que ter mais cautela, porque esse paciente, 80% é genética, ele tem a genética ali. Então, muitas vezes a gente começa com óleo brown de espectro. O que é um óleo brown de espectro? Que não tem o THC. Com tudo que tem dentro da planta, sem o THC. Então, tem pacientes que a gente precisa de ter mais cautela com o THC, certo? Então, um exemplo, paciente com bipolaridade. Ele se mostra satisfatório em alguns relatos de caso, promissor em alguns estudos? Sim. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você está colocando o THC ali para o paciente, aí o paciente fica muito eufórico. Então, às vezes a quantidade está exagerada, a gente precisa reduzir um pouquinho mais a mão. Por isso que eu falo que o tratamento com a cannabis, ele é muito individualizado, porque você precisa estar acompanhando o paciente toda semana, o paciente te mandando um relatório, doutora, estou bem, doutora, a minha dose já está boa, doutora, eu estou ficando muito feliz, agitada e tudo mais, mas está muito bom. Às vezes esse muito bom para o paciente não é bom para o esposo, não é bom para os filhos. Então, às vezes a gente perde um relatório dos parentes e o parente fala, nossa, não, ela está muito eufórica, a gente tenta reduzir um pouquinho a quantidade de THC. Outra coisa, né, que o THC pode causar é muita sedação. Então, às vezes dá para o paciente fica muito sedado, muito sonolento, a gente tem que diminuir a quantidade. Então, o tratamento com a cannabis, ele é muito de saúde mental, ele é muito de ver os efeitos adversos, efeitos colaterais. Muitas vezes, o efeito colateral é o que eu estava querendo. Então, por exemplo, é o efeito que eu queria. Então, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, doutora, minha mãe não está comendo nada. Aí, às vezes, eu quero o efeito colateral, que é o aumento da fome. Entende? Então, às vezes, o ganho de peso, o efeito colateral é o que eu estou querendo para aquele paciente. Paciente oncológico, por exemplo. Então, às vezes, é o que eu estou querendo. Entende? Então, a gente tem que... THC, um efeito colateral, a sedação. Às vezes, o paciente está te procurando justamente porque ele não está conseguindo dormir. Então ele precisa desse efeito. Então, eu preciso fazer uma anamnese muito bem feita, muito bem assim, com muita paciência, muita tranquilidade, para entender a personalidade do paciente. Muitas vezes eu pergunto, né? Às vezes o marido vem, aí eu pergunto para a esposa, como é que ele é no dia a dia? Ah, doutora, é muito obsessivo, ele quer assim, tudo do jeito, de jeito. Então, dependendo da personalidade do paciente, aí eu vou balanceando meu óleo. Ó, esse aqui menos THC, esse aqui mais, esse aqui 50-50, 1:1. Então, a gente tem óleos, né? 3:1, então 3 de THC, por exemplo, para 1 de CBD, ou às vezes 3 de CBD para 1 de THC, às vezes o CBD isolado, entende? O paciente chega com epilepsia, às vezes nem precisa do THC, então a gente tem que quantificar isso aí, né? Então a anamnese, a minha consulta, ela é muito vista no que os pacientes estão me contando, na saúde mental do paciente, né? No que ele está sentindo, mas sobretudo, eu penso que é mais saúde mental. O tipo, como o paciente como que ele evolui no dia a dia, o que ele está sentindo e tudo mais, e a gente tem que ir acompanhando o paciente, entende? Se tem efeito adverso, se não tem, aumenta a dose, diminui a dose, estabiliza, para aí, sabe? Aí tem que acompanhar toda semana. Entendi. É igual a doutora falou, né? Ele é muito individual. É muito individual. Por isso que não todo médico pode prescrever? Pode. Mas nem todo médico está apto a fazer esse acompanhamento. Tem médico que não gosta de fazer esse acompanhamento. E tá tudo certo. Entende? Tá tudo certo. Por isso que eu apoio muito a cannabis medicinal dentro do SUS. Dentro da atenção primária. Porque o médico apto a acompanhar o paciente todo dia é o médico de saúde da família. Gente, tipo assim, a pessoa passou mal, ela vai no PSF. Entende? Aí o médico do PSF, um médico de saúde da família, um médico que está ali toda hora, no dia a dia, né? Que estava paciente com lombalgia crônica. Nossa, já chegou Dona Maria de novo sentindo dor na coluna. É o médico do PSF que está acompanhando todo dia. Então, para mim, é o médico mais apto a fazer esse acompanhamento, porque precisa de ser um acompanhamento longitudinal mesmo, acompanhando, tá do lado do paciente, sabe? Esse tratamento, ele é acessível pelo SUS? É isso, existe já, ele já é acessível para alguns pacientes, pacientes com epilepsia, por exemplo, já tem estados que já distribuem, né, pelo SUS, São Paulo já distribui pelo SUS,
já distribui. Minas Gerais está avançando nesse aspecto, então semana passada nós tivemos um avanço no Senado, né? Nós tivemos um avanço nesse sentido, então Minas Gerais está avançando, né? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina já é bem avançado em relação a isso. Então, a Minas ainda está, nós não temos ainda no SUS, mas nós vamos chegar lá, porque São Paulo já tem, então nós estamos caminhando. Trazer melhorias. Com certeza. Doutora, agora nós vamos fazer umas perguntinhas que nós jogamos nas redes sociais e os nossos espectadores mandaram. Tá bem. Eles mandaram muitas perguntas, mas nós selecionamos só algumas, porque a maioria também era bem igual. Tivemos 3, 4 perguntas da mesma. E como a gente sabe que o seu tempo está corrido, né? Que você já avisou que tinha compromisso, então a gente vai agilizar. O consumo de forma criativa, ele foi associado ao comprometimento cognitivo. Aí nossos espectadores querem saber qual a comprovação que o uso medicinal a longo prazo também não vai causar esse mesmo comprometimento cognitivo. Tá. Esse estudo que eu acho que você está se referindo sobre o comprometimento cognitivo é um estudo que foi feito com chimpanzés em que colocaram uma máscara, né? Colocou assim, com uma quantidade muito grande inalada de fumaça da planta. E aí o macaco morreu, obviamente, né? Porque quantidade de fumaça, de carbono lá. E aí eles falaram que, poxa, então a cannabis mata neurônio. Concluíram-se isso. Não tem como fazer essa conclusão. Então, não existe esse estudo de que cannabis mata neurônio. Isso é um mito, tanto que o que a gente tem hoje de estudo é que a cannabis, ela promove uma neuroplasticidade cerebral. Tanto que muitos estudos falam que a cannabis é muito boa para idoso, né? Aí a gente tem aí nosso neurocientista no Brasil, o Siddhartha, que ele fala, cannabis é muito bom para velho, né? Cannabis é muito bom para velho. Por quê? Porque ele faz essa neuroplasticidade cerebral. Então, isso é um mito. Existe alguma contraindicação absoluta para o uso do CBD? Tipo, o uso do CBD, não. Do canabidiol, não. Mas existe uma contraindicação ao uso do THC. Então, por exemplo, pacientes com arritmia cardíaca grave descompensado é uma contraindicação. A gente não passa se... Agora, se a cardiopatia desse paciente estiver compensada, aí sim, você vai passar pouco, você vai acompanhar o paciente, mas arritmias cardíacas descompensadas, paciente com cardiopatia descompensada, é uma contraindicação ao uso do THC. Só acrescentando a pergunta da Paty, em relação à faixa etária, né? Idoso, criança, existe alguma contraindicação absoluta? Então, não existe contraindicação absoluta, porque hoje em dia nós temos muitas crianças que melhoram com óleo full espectro. Às vezes a criança chega com um autismo suporte 3, suporte 2, suporte 3, em que muitas vezes a gente precisa de um óleo full espectro com uma quantidade adequada para aquela criança ali do CBD e do THC. Então, contraindicação absoluta, não. Porém, não existe estudos a longo prazo com as crianças e adolescentes. A gente precisa de mais estudos, precisa de maior robustez nos estudos para a gente fazer essa prescrição de forma segura, né? Então, por isso que hoje em dia no Brasil, para que crianças que são autistas usem o óleo full espectro com tudo que tem dentro da planta, eles precisam, os pais ou responsável, assinar um termo de consentimento, de que eles estão entendendo que o paciente está tomando aquele óleo ali, mas que não existe esses estudos científicos robustos, duplo cego, triplo cego, randomizado. Entendi. Diante das evidências científicas atuais, até que ponto a cannabis medicinal pode ser considerada uma opção segura e eficaz no tratamento da dor e da inflamação causados pela endometriose e quais os principais desafios para sua aplicação prática na farmácia clínica? Nós vamos entrar num debate aqui. Por quê? Gente, para a dor já tem comprovação robusta, sabe?
Então, eu tenho muito paciente com endometriose que melhora muito. Nós temos um relato de caso lindo de uma paciente aqui de Montes Claros que tinha endometriose, muita dor e melhorou bastante, sabe, com o uso da cannabis. Então, já existe sim uma comprovação científica aí, muitos estudos robustos para a gente já fazer a prescrição com segurança para a dor crônica desse paciente, entende? Então, muitas vezes a gente se esbarra mais no preconceito do que, não existe estudo científico. Calma aí, existe muito estudo científico. Se você for comparar a cannabis em termos de segurança com o opioide, por exemplo, a cannabis não existe overdose. É uma planta segura. Então, eu não entendo o porquê de tanto medo. Claro que a gente precisa ter receio, sim, por causa do abuso, dos efeitos que pode dar de euforia, de sedação e tudo mais. Mas não existe overdose da cannabis, não existe uma overdose da planta. A quantidade de receptores no tronco encefálico, no bulbo, no centro respiratório é baixa, entende? Então, é uma planta segura. Em termos de segurança, é uma planta segura na prática prescritiva, principalmente para os médicos que acompanham seus pacientes. E já tem muito estudo para dor crônica, né? Muito. Doutora, a maconha, no caso de quem fuma, pode causar o câncer de pulmão? Quando você me pergunta assim, a planta, né, de uso recreativo, pessoa fumando a longo prazo, é complicado a gente responder que é a planta. A fumaça em si, ela pode gerar um câncer de pulmão. Então, como é que a gente vai conseguir comprovar que é a planta que está gerando isso, né? A fumaça, a carboxilação ali mesmo, né, daqueles componentes e tudo mais, é tóxico sim para o pulmão. Isso, a queima, a quantidade de temperatura, o uso, inclusive, gente, recreativo, dessas plantas que as pessoas pegam no mercado negro. Por isso que eu sou a favor mesmo da legalização, porque aí é redução de danos que a gente chama. A pessoa tá ali, aí ela vai fumar um prensado. Isso aí não vai, acho que não vai conseguir sair na mídia, mas ela vai fumar um prensado, né? E fumar um prensado cheio de amônia, não sabe de quem fez, tudo mais. Em relação a uma planta, uma flor, é redução de danos. Então, a gente fala de redução de danos. Quando a gente fala do uso recreativo, a gente está falando de redução de danos. Então, para um paciente que fuma, antes ele fumar algo que ele sabe a procedência, da onde que vem, do que ele fumar coisas que ele não sabe. Isso é saúde pública, isso é saúde coletiva. E isso tem que ser levado, né, para a discussão médica, entende? Agora, comprovado cientificamente que causa câncer de pulmão? Não. Mas quando você pergunta assim, pode causar? Dentro da medicina, tudo pode. Então, em excesso, tudo é prejudicial, né? A fumaça em si, ela já é prejudicial. Então, a gente tem que ficar atenta a isso aí, para redução de danos, exatamente. Entendi. Doutora, é possível conseguir o óleo do cannabis pelo SUS? Sim, é possível sim. Muitas vezes o paciente, ele tem, vamos dar um exemplo, fibromialgia. Aí o paciente melhora muito com óleo full espectro de uma marca específica da farmácia. Aí às vezes ele entra com processo porque ele não tem condição, né, de arcar com aquele custo, e foi tudo que melhorou a dor dele, foi aquilo ali. Então às vezes entrando com o processo consegue fazer a aquisição pelo SUS. Mas, por exemplo, paciente com epilepsia, alguns tipos de epilepsia, eles já conseguem pegar pelo SUS de São Paulo, por exemplo. Né? Já chega lá e conseguem pegar, faz a ficha, tudo certinho. Em Minas Gerais, a gente não tem ainda do jeito que é de São Paulo, mas sim, a gente consegue pegar pelo SUS. Dependendo da condição de como você pede, né? Doutora, como funciona a aplicação prática no uso para controle de dor crônica oriunda de traumas raquimedulares? Então, dor neuropática, de forma geral, igual raquimedular e tudo mais, não vai ter cura, né? Porque uma vez que o neurônio foi lesionado, ele está lesionado. Porém, quando a gente coloca o THC, ele ativa o receptor CB1, e ele faz com que o corpo do paciente aumente a produção de anandamida, equilibra essa substância no nosso corpo, esse endocannabinoide que é a anandamida. A anandamida, ela é uma substância, ela é uma molécula que a gente chama da felicidade, do prazer. A anandamida em sânscrito significa felicidade, bem-aventurança, né? Vem do sânscrito, bem-aventurança. Então a gente aumenta e alivia a dor do paciente.
por essa ativação, por esse aumento de endocannabinoides, de produção própria. Vem externa pelo THC e o próprio corpo começa a produzir. Entendi. Quais os efeitos colaterais que um tratamento com cannabis pode causar? Tem alguma restrição ao paciente durante o tratamento, como, por exemplo, evitar o uso de álcool, tabaco ou algum alimento que possa diminuir o efeito da cannabis no organismo? Sim. Tem efeitos colaterais, sim, que nós precisamos ficar atento, como hipotensão ortostática. Então, principalmente em idoso, sobe aí a pressão cair demais desse paciente, porque o THC, por exemplo, ele reduz a pressão, né? Então existe esse risco, tem que ficar de olho nos idosos quando começam o tratamento, iniciar com uma dose menor, com uma dose mais, né, bem baixinha ali, por causa desse risco de hipotensão. Então tem esse risco. Tem um risco também de aumenta os batimentos cardíacos, dá uma taquicardia. O paciente no início pode sentir uma irritabilidade, ficar um pouquinho mais irritado. Isso é normal, é um efeito colateral. Sonolência em excesso, o paciente ficar bem sonolento, também é um efeito colateral. Então a gente pede para quando estiver começando o tratamento, na hora que for operar a máquina, subir em alturas, né, pacientes que trabalham em grandes alturas, evitar nesse início até a gente encontrar a dose dele, qual que vai ser a dose segura para o corpo dele. Em relação aos alimentos, existem alimentos que aumentam o efeito da planta, que a gente chama de efeito entourage, está aumentando o efeito dentro da planta, e existem alimentos que reduzem o efeito da planta. Então, depende muito do que a pessoa comeu no dia e o efeito. Exemplo, a manga aumenta o efeito da planta. Entende? Então, às vezes a pessoa está comendo manga ali, a gente tem componentes dentro da manga que aumentam o efeito da planta. O abacate aumenta o efeito da planta. Kiwi aumenta o efeito da planta, né? Então, é um efeito mais sedativo, de redução de ansiedade. Então, eles têm um efeito ali, tem um componente dentro do limão, do kiwi, que chama linalol, que está presente também na lavanda, que é um componente que aumenta o efeito do CBD, do canabidiol, para a pessoa ficar mais tranquila e tudo mais. O café, em contrapartida, ele pode reduzir o efeito do canabidiol e aumentar o efeito de agitação, né, e de euforia presente da planta. Tem pacientes que gostam, mas tem muitos pacientes que ficam ansiosos quando tomam café preto, por exemplo, e tomam óleo. O cacau pode reduzir também a absorção, né? Então, o chocolate em si. Então, a alimentação tem tudo a ver com o tratamento. Depende muito do dia. Doutor, uma curiosidade. Um paciente que faz uso desse óleo, a vida dele, o dia a dia, o cotidiano, atrapalha alguma coisa, não? Quando você encontra a dose exata para aquele paciente, para o corpo do paciente, a ideia é que ele não sinta nada, que não tenha efeitos adversos, que ele só fique mais tranquilo, mais calmo, que eu só consiga aliviar as dores dele, melhorar a qualidade de vida de fato. Agora, quando a gente está falando de uma dose, o paciente está tomando alta dose, está muito sedado, muito sonolento, às vezes a dose está muito alta, às vezes a gente precisa estar ajustando isso aí, porque está tendo efeito colateral, entendeu? Então, a ideia é melhorar a qualidade de vida do paciente, não é atrapalhar. Doutora, sobre crianças neurodivergentes, o que a criança precisa comprovar para conseguir a receita do cannabis? O laudo médico, né? Eles precisam ter a comprovação que eles têm de fato uma neurodivergência, que eles são de fato autistas, que tem aí um autismo suporte 2, 3, tem mais estudos, né, para esse tipo de autismo e o canabidiol, por exemplo, entende? Então tem que vir com laudo, porque às vezes eu já tive um paciente que chegou, tipo, minha filha é muito ansiosa, mas e aí? E aí que é isso? Ela não tem um diagnóstico. Às vezes a criança é ansiosa por causa do meio ambiente. Então, eu não vou prescrever o canabidiol. Às vezes ela nem está precisando daquilo, às vezes a gente consertar o meio ambiente, o estilo de vida, dar uma rotina para aquela criança, reduzir tela, já será o suficiente. Então, precisa realmente ter um diagnóstico, né? O paciente ter passado por outros tratamentos, ter tomado os outros, porque a cannabis, ela não é a primeira linha de tratamento, ela é uma via alternativa. Porém, em muitos casos, a gente já sabe, a gente
pode encurtar o caminho. A gente já sabe que o canabidiol vai resolver para aquela criança, vai aliviar os sintomas daquela criança, né? Às vezes a criança, muita irritabilidade, agressividade, insônia. Eu já sei que um óleo full espectro, uma quantidade apropriada ali, uma quantidade segura do THC para aquela criança vai aliviar aqueles sintomas. Entende? Então ela precisa ter o diagnóstico firmado, né? Já está em acompanhamento multidisciplinar, fonoaudiólogo, psicólogo, o psiquiatra. Eu trabalho em equipe. Então, às vezes, vem, aí o psiquiatra quer Janine, eu quero uma posição sua, qual óleo que a gente entra? Aí a gente discute com a equipe, com a fono e tudo mais. Às vezes eu começo o óleo para o paciente, aí ele vai para a terapia e falou assim, nossa, foi muito ruim, deu o óleo, ficou muito mais agitado. A gente espera ali uma semana para ver se não é o efeito colateral, e as próprias terapeutas do paciente vão me ajudando a chegar na dose para aquele paciente, entende? Então, é melhor quando o paciente está com o diagnóstico firmado, quando ele já faz acompanhamento, né? Já faz tratamento certo. Entendi. Esse óvulo intravaginal que é utilizado no tratamento da endometriose, a pessoa vai no consultório para colocar ou ela consegue colocar em casa? Consegue Como colocar em casa, funciona? é só a gente ensinar. Consegue colocar em casa? Então, é bem tranquilo. É tranquilo. E até mesmo para os casos de quando a endometriose sai do endométrio? Sim, endometriose é uma quantidade ali do endométrio fora da cavidade uterina. Então, pode estar em qualquer local do corpo, entende? Então, realmente, a gente está tentando aliviar os sintomas de dor da paciente. Entendi. A gente não vai curar, mas a gente vai aliviar o sintoma de dor. Doutora, uma última pergunta que é, considerando os diversos benefícios, né, as indicações terapêuticas apontadas sobre o uso da cannabis, por qual motivo o acesso a esse tratamento ainda é tão difícil, né? E ele é pouco indicado, até mesmo pelos médicos. Sim. A gente se esbarra numa questão legal. A cannabis, ela não é legalizada, né? No Brasil ainda, de forma legal. A gente não tem uma regulamentação ainda robusta da Anvisa para a produção de plantas com alto teor de THC. A Anvisa preconiza um teor mais baixo, então isso tem que ser um pouco mais revisto. Acredito que as ONGs, as associações, elas estão no direito de fala delas, eles precisam ser ouvidas de forma mais assertiva para que a gente tenha ganhos realmente para a sociedade, porque realmente o estudo da planta ele é vasto, a gente precisa estar estudando, tem que ter pessoas responsáveis, médicos, quanto mais médicos estudando, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, estudando sobre a planta, sobre os componentes, para a gente trazer isso para a saúde pública, a saúde coletiva de forma responsável e segura. Então, muitas vezes, as ONGs, eles precisam de apoios políticos, né, de políticos, de famosos, para que eles consigam sobreviver nessa regulamentação falha que a gente ainda tem dentro do país. Então, acredito que vem aí o receio, o medo dos médicos na prescrição, porque a gente não tem uma regulamentação segura, a gente não tem uma lei clara, né, sobre a planta no país. Ela ainda é uma planta ilegal, ela ainda é uma planta ilícita, né? Ela é tida como uma droga ilícita ainda. Então, isso precisa ser revisto. E eu acredito que nós estamos avançando, sabe? Nós estamos avançando, a gente está falando mais sobre o tema. Então, em relação a hoje, para um ano atrás, a gente já está falando mais, já tem mais médicos falando, já tem mais médicos estudando, mais universidades. A parceria das ONGs com as universidades, gente, isso é um ganho coletivo para o Brasil. Porque as ONGs fazem parcerias com as universidades. Nós temos uma parceria da Universidade Estadual de Montes Claros com a Flor da Vida, em que liberou para a gente realmente fazer um estudo, uma análise dos prontuários, né, dos pacientes que estão ali. Hoje em dia, essa ONG tem mais de 18 mil pacientes em acompanhamento. Então, olha para você ver quantas pessoas estão sendo beneficiadas com o tratamento, quantas crianças, quantas pessoas com doenças crônicas, neurodegenerativas. Então, acredito que precisa de uma maior robustez nas leis, na regulamentação, para aliviar um pouco até na hora da prescrição, né? Porque gera receio, sim, gera medo, sim, né? E isso precisa ser falado de forma mais aberta, isso precisa ser debatido, e é isso.
Então, doutora, nós queremos agradecer sua disponibilidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco do seu vasto conhecimento com a gente, né, sobre a cannabis, aproveitando também para desmistificar, né, os preconceitos, ensinar também, porque o preconceito que eu achava que denominava a cannabis, né, você já explicou pra gente que não tem nem nada a ver, né, nem nada a ver com fumo. É um preconceito já enraizado de antes, dos negros, enfim. A gente queria agradecer, já deixar em aberto aí para um próximo episódio pra gente falar mais sobre. Vamos ver o que o pessoal vai falar, se alguém tem mais alguma dúvida, pra gente poder fazer um próximo com um pouco mais de tempo, com mais perguntas, né? Que o pessoal vai fazer mais perguntas e também pra gente aprender, né? Evoluir sobre o assunto, passar mais conhecimento para as pessoas sobre. Então, gente, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês, tá? Então, muito obrigada à AFIA, né, pelo convite de estar aqui. É uma educação em saúde, o que a gente está fazendo aqui, então acredito muito nisso e eu acho que a posição de fala de um médico de saúde pública e saúde coletiva é a posição mesmo, né, de estar aqui promovendo saúde, fazendo mesmo uma promoção da saúde, uma educação da sociedade, uma educação, né, de forma geral. Então, eu me coloco sempre à disposição para sanar a dúvida de vocês. A gente não sabe tudo, né? Então, as coisas mudam muito e a velocidade com que a ciência está avançando também é muito grande. Então, pode ser que eu falei algo aqui e que aí, já daqui a um ano, já nem é isso mais, já é outra coisa. Então, eu estou à disposição para próximos podcasts, para a gente gravar, regravar. Doutora, isso aqui comprovou e falou que não é, isso aqui falou que é. Então, a gente está aqui para discussão mesmo, tá? E muito obrigada por isso.